Olá, como vamos? Graça e paz. Gênesis 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: por que ficais olhando uns para os outros? E ele disse: eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós dali, e para que vivamos e não morramos. E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos. Pois ele disse: para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. E José era o governador da terra, e era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele com sua face em terra. Se lembram do sonho de José no início, quando era criança, que foi por causa disso que os irmãos ficaram perturbados, e o venderam, queriam matá-lo, com inveja, ciúme? Se lembra que o sonho era: os feixes se prostravam perante o feixe dele? Aí está. Não há tempo determinado para a profecia nem para o sonho se realizar e nem se cumprir. O tempo de Kairos é diferente do tempo de Cronos. Um dia equivale a 30 anos, 30 dias equivale a um ano. Só Deus sabe o tempo e o propósito. O tempo é dele, o tempo é ele. Ele é o dono do tempo. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles, e falou asperamente com eles. E ele lhes disse: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar alimento. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles. Ele lhes disse: sois espiões, vieste para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram teus servos. Somos todos filhos de um homem. Somos homens verdadeiros. Teus servos não são espiões. E ele lhes disse: não, mas para ver a nudez da terra é que viestes. E eles disseram: teus servos são 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem está hoje com nosso pai, e um não está. E José lhes disse: foi isto que eu vos falei, dizendo: sois espiões, por isso sereis provado. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a não ser que vosso irmão mais jovem venha para cá. Enviai um de vós, e que ele traga vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vós, ou se não pela vida de Faraó. Verdadeiramente sois espiões. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. E José lhes disse no terceiro dia: fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Se sois homens verdadeiros, deixai que um
de vossos irmãos fique preso na casa de vosso... Calma aí. Deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão. E de vós levai trigo para a fome de suas casas. Mas trazei-me vosso irmão mais jovem. Assim, vossas palavras serão verificadas, e vós não morrereis. E assim eles fizeram. E eles disseram uns aos outros: somos realmente culpados a respeito do nosso irmão. Quando vimos a angústia da tua alma, quando nos implorou e não o escutamos, por isso veio essa desgraça sobre nós. E Rúben lhes respondeu, dizendo: não vos falei, dizendo: não pequeis contra o menino, e vós não ouvisteis? Por isso, eis que o seu sangue também é requerido, e eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. E ele se afastou deles e chorou, e voltou a eles novamente, e falou com eles, e tomou deles Simeão, e o amarrou diante dos seus olhos. Então José ordenou que se enchessem de trigo seus sacos, e que devolvessem a cada homem seu dinheiro, a cada um em seu saco, e que lhes desse provisão para o caminho. E assim lhes fizeram. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, Deus sobre a terra, Deus sobre todo o homem. Aleluia! Prostrai-vos diante de Deus, prostrai-vos diante da palavra de Deus, prostrai-vos somente a Deus. Aleluia! Todo coração se manterá quente e alimentado com a palavra de Deus. Deus é o nosso alimento, Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso redentor, Deus é o nosso firmamento no dia da angústia. É na palavra dele que nós temos que nos firmar. Curtam, comentem e compartilhem. E se inscrevam neste canal para que mais pessoas consigam acessar estas palavras. A palavra de Deus tem que ser sempre repassada, de ouvido em ouvido, de boca em boca, de casa em casa. Aleluia! Fiquem na paz e até o próximo vídeo.